bem, senhores, é um grande prazer estar aqui com os senhores. Nós vamos estudar alguns pontos do direito e do processo penal e que o que nós façamos aqui possa ser minimamente útil, que realmente nós possamos fazer a diferença na prova. E para que façamos a diferença na prova, precisamos aprofundar o máximo possível dentro do que nós temos. E ainda assim, você tem a obrigação de fazer uma incursão muito forte nos livros. Não tem jeito. Cada vez está mais difícil, cada vez está mais complexo e cada vez os candidatos estão melhor preparados. Para isso, nós precisamos desequilibrar esse jogo com algumas atitudes muito positivas. Você precisa fazer um programinha de estudos que contemple texto de lei, doutrina, jurisprudência e chuva de questões. Muitas, centenas, milhares de questões. Você vai terminar descobrindo que o seu concurso, seja quando for, ele já está todo publicado na rede. Todo. As questões todas já estão lá. Todas. É uma palavrinha diferente, mas elas vão ser as mesmas. Nós vamos ver alguns pontos aqui. Todas as questões que se podia inventar sobre o que nós vamos ver aqui já foram inventadas. Nos dias de hoje é bem mais fácil do que algum tempo lá no passado, em que só se conseguia descobrir questões de provas tendo acesso físico, realmente às provas, a cópias de provas. Hoje não, hoje está tudo na rede à sua disposição. Então você consegue descobrir antecipadamente tudo o que vai cair. Quando você começa a fazer incursão em questões, começa a matar determinadas questões até já por uma associação. Nós vamos ver questões de aplicação da lei penal no tempo. Tem questões que você começa a ler as primeiras palavras, já sabe o que vai aparecer ali nas alternativas. Tem um grupo aí de pessoas que eu comandei o estudo para cargos diversos e a moçada já estava lá entre 15, 20, 25 mil questões. Tinha um momento que já não tinha mais o que perguntar para eles, que eles já detonavam em provas objetivas. Provas discursivas são outros 500. Precisamos escrever, escrever, escrever e isso ser testado por alguém. E prova oral, mais ainda. Mas de qualquer sorte, a prova preambular de qualquer concurso é prova objetiva. Então a sugestão é, façam questões. E nós precisamos também ter algo bem colocado, bem objetivo, mas com um aprofundamento correto. Eu começo hoje com os senhores o estudo da teoria da norma. Teoria da norma penal. Como obra de apoio, eu posso te apresentar o Manual de Direito Penal, que assino pela editora Verbo Jurídico. Manual de Direito Penal, parte geral, pela editora Verbo Jurídico. Às vezes no site da própria livraria da editora é o melhor lugar de encontrar a edição mais recente, tudo está lá. Você também pode ter podcasts de apoio. Mas o que é isso? O que acontece? Eu tenho algumas dezenas, já estou chegando a centenas, de vídeos curtos, vídeos gravados em lugares diversos, em situações diversas. Quando eu posso, eu dou uma paradinha e gravo o vídeo 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 minutos. No máximo. Um vídeo meu maior tem 20 minutos. Mas de regra ele tem 5, 6 minutos. Tiro rápido. Então eu tenho uma série chamada Davi e Golias. Você encontra essa série inteira lá no YouTube. Eu tenho um canal lá no YouTube com vídeos. Os áudios desses vídeos são extraídos. E eles servem como podcasts. O que significa podcast? Infelizmente, muita gente ainda não conhece e não usa. Eu, já muito, não assisto mais televisão. Já muito. Não tenho. A NET fica muito impressionada comigo,
E de quando em vez os caras me mandam as melhores propostas do mundo. Eles já estão quase querendo me pagar para que eu tenha o canal de assinatura, porque eles não conseguem entender como é que uma pessoa pode ter só internet, não ter telefone, nem TV. Só internet. E os caras fazem as melhores propostas do mundo, porque como é que pode esse sujeito deve ser um selvagem, um aborígene, porque não é possível. Eu não estou com muita vontade mais de assistir os lixos que querem me meter nos canais abertos, determinadas TVs, então, mesmo quando eu ainda acessava, zapeava, já nem passava mais por elas. Eu decidi de um determinado momento que eu não quero mais consumir o lixo que querem me impor. Mas eu percebi que o rádio continuava me metendo lixo goela abaixo. Mas e olha, estraga o dia do cara e compromete a inteligência emocional. Hoje eu só ouço o que eu quero ouvir em podcast. Existem aplicativos que estão rolando aí nos nossos telefones. No iPhone, por exemplo, tem um aplicativo residente chamado Podcasts. Residente. Então você simplesmente entra ali, entra na lupa, Davi e Golias, nome da série, tanto dos podcasts quanto aqui do YouTube, Davi e Golias. O que acontece? Davi somos nós e Golias são os gigantes que nós enfrentamos diariamente por esses microvídeos, podcasts. Então, aquele áudio é extraído e é jogado lá nos podcasts. Davi e Golias, você acha os áudios, quando estiver ligado numa rede, fica baixando, download. E depois aquilo fica residente no seu celular para sempre. E você ouve quantas vezes quiser. Então, muito do que eu vou tratar aqui tem podcast rápido. Olá, meu nome é Davi, mais um episódio da série Davi e Golias. E neste nós vamos tratar sobre as teorias do tempo do crime. São 3 teorias, isso, papapá, teoria tal é essa. Acabou. Então você ouve muito rapidamente, quantas vezes quiser. É o que eu faço. Hoje eu acompanho muita gente em podcast, existe um mundo lá, e eu conecto o meu telefone com um cabinho no carro e passa para as caixas de som e eu vou ouvindo o que eu quero ouvir. Quem tem sistemas Android tem que entrar na Google Play, né? Google Play, e tem um aplicativo lá, coloca podcast, busca lá o aplicativo, vai aparecer Podcasting Radio Addicts. Baixa, a mesma coisa, procura Davi Golias, tem um monte de podcast, você pode ouvir numa sequência. É bacana e dá um excelente reforço auditivo, tá caminhando na rua, tá na academia, tá no carro, tá em qualquer lugar e ouvindo aquilo. Pode te ajudar. Beleza. Eu vou começar estudando contigo a classificação das leis penais. Vamos abrir assim, ó. Classificação da lei penal. Tudo bom? Classificação da lei penal. Eu posso classificar a lei penal sob diversas óticas. Eu vou usar apenas algumas. Eu posso ter, por exemplo, uma lei penal incriminadora. Tipo penal incriminador. Norma penal incriminadora. O que é uma norma penal incriminadora? Veja só, essa é aquela norma, como a própria terminologia indica, que incrimina uma conduta. Uma norma, uma lei que incrimina uma conduta. Coloque aí. É a lei que incrimina determinada conduta. Ponto. Pode ser 2 pontos. É uma lei que incrimina determinada conduta. Pode ser 2 pontos. Primeiro tópico, proibitiva. Primeira forma de norma penal incriminadora, proibitiva. Coloquemos, é a que contempla a proibição de uma conduta sob ameaça de sanção. E aqui contempla a proibição de uma conduta sob ameaça de sanção. Me dá um exemplo de uma norma penal incriminadora proibitiva.
Matar alguém, o que está proibido ali por trás, implicitamente? Não matarás. E se matar? Reclusão de 6 a 20 anos. Porque ela faz uma afirmação, né? As nossas normas, elas não são tão claras quanto a outras normas que nós conhecemos. Não matarás, não furtarás, não. Está te dizendo claramente o que não é para fazer. Essa norma, a lei dos homens, ela faz o contrário, ela faz uma afirmação. Matar alguém, claro, e aí tem uma ameaça. Esse é matar de tanto a tanto. Que é uma norma penal incriminadora proibitiva. Mas existem também normas penais incriminadoras mandamentais. Então, olha só. Mandamental. O que é uma norma penal incriminadora mandamental? Coloquemos, é a que determina a realização de uma conduta sob a ameaça de penalização. É a que determina a realização de uma conduta sob ameaça de penalização. Que exemplo nós poderíamos pensar de uma norma penal incriminadora mandamental? Que norma que te manda praticar uma conduta e se você não praticar, você será responsabilizado? Omissão de socorro? Omissão de socorro. Exemplo, artigo 135 do Código Penal. Quando diz deixar de prestar assistência quando possível fazê-la sem risco pessoal à pessoa que precisa, ora, tem um comando ali por trás, socorra as pessoas que precisam. E se não socorrer, pena de tanto a tanto. É isso. Quando nós estudarmos a omissão, eu vou estudar contigo a omissão própria e imprópria. E na imprópria nós vamos ter os garantidores. O 13 parágrafo 2º tem uma norma de tipicidade ampliada, tem uma norma de extensão, tem uma norma de adequação típica imediata, mas que no fim das contas também é um tipo penal incriminador mandamental. Se o garantidor não fizer o que a posição dele manda que ele faça, ele responde pelo resultado. Então lá na frente eu vou precisar que tu saibas. Os crimes omissivos estão situados nos tipos mandamentais. Já veio o conceito. Mandamental é aquele que determina a prática de uma conduta, o sujeito não praticar, ele responde por aquela omissão. Muito bem. Existe também norma não incriminadora. Lei não incriminadora. Aqui eu sou obrigado a ser bem genérico na primeira frase para depois abrir as explicações, porque se eu tentar ser específico, eu entro em alguma classificação, então tem que ser genérico. É a que não incrimina a conduta. É a que não incrimina a conduta. Ponto. Pode ser. 2 pontos. Primeiro tópico, atipificante. Atipificante. A expressão atipificante te indica o quê? Excludente de tipicidade. Excludente de tipicidade. Nós vamos estudar todas as excludentes da tipicidade. Vamos. Eu posso ter vários conceitos da tipicidade. Vários. Conceito legal, conceito formal, conceito material, conceito conglobante de tipicidade. E quando eu chegar no conceito material, eu vou verificar que o conceito material de tipicidade leva em conta a lesividade, a ofensividade ao bem jurídico. E tem situações que afastam aquela lesividade, por isso o sujeito não tem que ser responsabilizado. Com o princípio da insignificância. Mas daí não é lei, aí não é tipo. Então eu não posso chamar o princípio da insignificância de atipificante. Agora, eu posso ter um conceito genérico de tipicidade que abranja conduta, resultado, nexo causal e tipicidade em sentido estrito. Lembra que dolo está dentro da conduta. Então está dentro, genericamente, de fato típico. Então, quando nós estudamos o erro de tipo,
verificaremos, quando o erro de tipo for invencível, exclui dolo e culpa. Quando for vencível, exclui dolo e sobra a culpa. Então, perceba, o erro de tipo afasta a chamada tipicidade dolosa. Então, o artigo 20 do Código Penal é uma atipificante, genericamente uma atipificante. É a que exclui a tipicidade. Coloquemos, é a norma que exclui a tipicidade. É a norma que exclui a tipicidade. Próxima espécie que eu posso referir aqui, nós precisamos estar em dia com as nomenclaturas, justificante ou discriminante. As expressões justificante e discriminante indicam excludentes de ilicitude. Então, a legítima defesa é uma justificante. Estar necessidade é uma discriminante, discrimina a conduta. O exercício regular de direito, estrito como dever legal. Então, as excludentes de ilicitude são justificantes. Coloquemos. É a que exclui a ilicitude. É a que exclui a ilicitude. E a expressão exculpante? Exculpante. Exculpante eu já estou no terceiro nível. É a que afasta a culpabilidade. Me dá um exemplo de algo que afaste a culpabilidade. O erro de proibição, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, a ordem não manifestamente legal, né? Artigos 21 e 22 são excludentes legais, aquelas ali. Coloquemos, é a norma que afasta a culpabilidade. É a norma que afasta a culpabilidade. Muito bem, mas é o seguinte, ó. Existem outras classificações de normas que não incriminam a conduta, como, por exemplo, uma norma de extensão. Norma de extensão. O que é uma norma de extensão? Ora, como o próprio nome determina, é a que estende alguma coisa. Estende o quê? Estende a possibilidade de responsabilização penal a outras pessoas. Eu vou colocar rapidamente para ti 3 exemplos. E lá na frente eu vou voltar com esses exemplos. Então, muito do que nós estamos vendo aqui termina voltando em outros momentos e as coisas vão indo para os seus lugares. Então, não se preocupe muito assim em copiar tudo que eu estou falando, porque eu sempre coloco o que é importante no teu caderno, eu faço questão de colocar, eu dito mesmo e deixo tudo redondinho ali. Olha só, o sujeito que é policial se depara com um crime qualquer, um assalto, e ele podia fazer a intervenção e não faz. Ele vai ter responsabilidade penal? Mas vai ter responsabilidade penal por quê? Existe algum tipo penal que diga diretamente deixar de fazer intervenção em um assalto quando é possível fazê-lo? Não tem, não tem. Porque deixar de evitar o estupro quando era possível, deixar de evitar um homicídio, deixar de evitar um furto, deixar de evitar... Não tem uma norma que diga claramente isso, diretamente isso. Mas tem o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata os garantidores. Não existisse esse 13, aquela situação ficaria impune. Então, o que está acontecendo? Esse 13, parágrafo 2º, está estendendo a tipicidade daquele crime para esse garantidor. Vamos pensar uma outra situação. Um ladrão fica pelo lado de fora com um carro pronto para dar fuga, e o outro ladrão entra para arrancar uma TV de uma parede, fazer qualquer coisa, e sai correndo. O que entrou responde por furto, certo? E o que está pelo lado de fora responde pelo quê? Existe uma norma penal que diga diretamente, claramente, prestar apoio, ficando com um carro pronto para dar fuga ao ladrão? Não tem. Mas tem o artigo 29 que diz quem de qualquer modo concorre para crimes sérios, penas incriminadas, mas de sua culpabilidade. Então, o artigo 29, que trata o concurso de pessoas, estende a tipicidade do crime praticado pelo outro àquele partícipe. Próxima situação, o sujeito efetua 6 disparos de arma de fogo na vítima, acerta a todos, mas a vítima não morre. A vítima não morre. Ele vai ser responsabilizado penalmente ou não? Vai. Existe um tipo penal que diga claramente tentar matar alguém? Não tem.
Tem o 14, inciso 2, que diz: ocorre o crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, aquele 13, parágrafo 2º, 14, inciso 2 e 29, e só esses, está morta a lição, só esses, são normas de extensão, norma de tipicidade ampliada, norma de tipicidade que vai se aplicar àquele sujeito exatamente pela existência desses tipos de extensão. Coloquemos, é a que amplia a tipicidade. É a que amplia a tipicidade. Como no caso da omissão imprópria, amplia a tipicidade. Como no caso da omissão imprópria, parênteses, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, omissão imprópria, 13, parágrafo 2º do Código Penal, da tentativa, parênteses, 14, inciso 2 do Código Penal. Artigo 3, parágrafo 2 e outro? 14, inciso 2. E do concurso de pessoas. E do concurso de pessoas. Artigo 29 do Código Penal. Então, eu disse omissão imprópria, 13, parágrafo 2º, tentativa, 14, inciso 2 e 29 do Código Penal, concurso de pessoas. Isso é norma de extensão. Não incrimina a conduta diretamente, mas faz a extensão indireta. Então, ela dá uma explicação de por que o sujeito vai ser responsabilizado. Existem também as chamadas normas explicativas. Normas explicativas. O que é uma norma explicativa? Bom, tem algumas normas espalhadas pela legislação que só explicam coisas. Me diga, onde está a explicação acerca do conceito de funcionário público que é exigido para os crimes funcionais? 327. Considere funcionário público, está lá a explicação. Onde está o conceito de casa para efeito da invasão de domicílio? 150 e seu parágrafo, quero que seja o 4º. São normas que explicam conceitos necessários à tipicidade de determinados crimes. Então, coloquemos. São as que explicitam o conceito. São as que explicitam o conceito de elementos típicos. São as que explicitam o conceito de elementos típicos. Parênteses, exemplo, artigo 327. Exemplo, artigo 327, conceito de funcionário público. Sim. Então, aquelas normas que fazem, também se considera funcionário público, a lei de ela não é. Aquilo é mais explicativo. Também é também se considera funcionário público. Sim. Aquilo é uma norma explicativa. Explica o conceito de funcionário público por equiparação, 307, parágrafo único. Beleza. O que são normas diretivas? Diretivas. Hoje nós vamos estudar algumas normas diretivas. O artigo 1º, por exemplo, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem combinação legal. Aqui nós vamos encontrar um princípio, o princípio da reserva legal, no viés da anterioridade. É uma norma que contempla um princípio de aplicação da lei penal. Isso é uma norma diretiva. São as que contemplam princípios, de aplicação da lei penal. São as que contemplam princípios de aplicação da lei penal. Muito bem. Exemplo, artigo 1º.
classificação maior estará no item D, mas eu vou ter que passar pelo C, que ele é muito rápido, exatamente para fazer a contraposição ao que vem depois. Eu posso ter uma lei penal completa e posso ter também lei penal incompleta. Quando é que nós temos uma lei penal completa? Olha só. Deixa eu lhes mostrar isso. Estrutura do tipo penal. Um tipo penal bem estruturado é composto por alguns elementos. Por um título. Vou usar o mais básico deles. Homicídio. Por um preceito primário. Aqui no preceito primário, nós vamos encontrar a descrição típica. Se ele está bem feito, nós vamos encontrar a descrição típica. Mas tem alguns tipos penais escritos com os pés que os caras botam a pena no preceito primário e no secundário a descrição. É impressionante. Lá no Estatuto do Idoso, por exemplo, no artigo 100, eles fazem isso. Pune-se com a pena de 6 meses a 1 ano as condutas. Aí vem as condutas. Barbaridade, velho. Atropelamos tudo. Mataram alguém, no meu exemplo. E o preceito secundário deveria ser para a pena. Nesse meu exemplo 121, reclusão de 6 a 20 anos. Quando é que nós temos uma norma penal completa? Ora, quando contempla todos os elementos do tipo penal, quando o preceito primário e secundário estão completos. No preceito primário e secundário estão completos, nós temos um tipo penal fechado. Fechado. Então, norma penal completa é a que contempla todos os elementos, é a que contempla todos os elementos da estrutura típica. É a que contempla todos os elementos da estrutura típica. Ponto. Também chamada de tipo fechado. Também chamada de tipo fechado.